Boa noite, então. Como o Gabriel disse, meu nome é Janaína, né? Todos eu acho que me chamam de Jana. Eu queria convidar para a gente fazer uma experiência um pouco diferente hoje com a leitura da palavra, se vocês me permitissem. Eu queria ver se era possível nós ficarmos, assim, se não der em dupla, mas que seja em trio, onde todos possam encostar, assim, tocar na Bíblia. Eu já vou explicar por quê. Se tiver algum banco, assim, 3 pessoas que não tem a Bíblia, eu trouxe uma a mais para emprestar. É bem importante que todo mundo possa ficar próximo de onde tem uma Bíblia. Alguém precisa de uma? Todo mundo duplo ou trio tem Bíblia? Vocês têm? Tem, Cris? Todo mundo tem? Então tá, olha só. Durante aqui a oração, Deus me tocou nesse sentido, assim, de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus viva para nós. A igreja diz que na Bíblia nós encontramos Jesus vivo. Então, a palavra de Deus, ela é viva para nós, porque por meio dela nós encontramos Jesus vivo, o seu evangelho, o seu reino, o seu ensinamento, a nossa salvação. Então, na noite de hoje, eu quero convidar para que vocês encostem na Bíblia como se vocês estivessem dando a mão para Jesus. Esta é a proposta. Que esse não é uma superstição, nada disso, mas que o seu coração possa sentir que esse estender a mão e tocar na palavra de Deus seja estender a mão para dar a mão para Jesus. Amém? E eu vou convidar, então, se vocês ainda quiserem fazer uma experiência mais profunda, que vocês fechem os olhos. E hoje eu vou proclamar a palavra para vocês, enquanto vocês fazem essa experiência de me escutar proclamando a palavra e estar sentindo a mão de Jesus por meio da palavra dele. Amém? Se quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa reunião 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente e lhe disserdes: senta aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu, fica de pé aí. Ou então: senta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo vós mesmos discriminação? Ora, assim deves cumprir a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o fizerdes assim, agis bem. Mas se fizerdes acepção de pessoas, cometereis pecado. Agi como aquele que quer ser julgado pela misericórdia, porque será julgado sem misericórdia aquele que não pratica a misericórdia, mas com misericórdia aquele que a pratica. Palavra do Senhor. Eu quero chamar a atenção para alguns versículos dessa palavra esta noite. 8h30, vamos lá, taca ali ficha.
A palavra de Deus começa no primeiro versículo dizendo que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Eu usei esta tradução aqui, que é a tradução de Jerusalém, que é a tradução mais próxima da língua de Jesus. Digamos assim, ela foi traduzida mais literalmente de acordo com aquelas primeiras palavras que foram ditas pelos discípulos ou pelos apóstolos. A nossa tradução da Ave Maria vai dizer distinção de pessoas, tá? Então eu peguei essa aqui que é a tradução mais próxima. Por que eu peguei? Porque acepção ela significa um monte de palavras que eu acho que cai muito bem para a reflexão desta noite. Fazer acepção de pessoas é fazer distinção de pessoas, mas é também discriminar pessoas, é também selecionar pessoas para amar mais e selecionar pessoas para amar menos. É escolher as pessoas pelas quais eu vou dedicar mais amor ou eu não vou dedicar amor. O Evangelho diz assim, que é separar, é não aprovar, não aceitar, mostrar afeição por uns e para outros não, ter preferência, predileção, inclinação, dar privilégio, ser indiferente e discriminar. Por que eu peguei essa tradução? Porque esta palavra, ela é rica para que a gente possa compreender verdadeiramente quem Deus é na nossa vida. Por que Deus diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Por que essa palavra começa dizendo que nós não devemos discriminar as pessoas? Porque lá em Romanos 2:11, o próprio Deus vai dizer, Deus, não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas para amar. Deus não discrimina as pessoas. Ele não me ama mais e nem menos do que a nenhum de vocês que está aqui. Deus, Ele nos ama de forma incondicional. Quando Deus se relaciona conosco, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse objeto que eu vou usar. Não vou tacar pau em ninguém, tá? Com esse pedaço de madeira aqui. Quando Deus se relaciona conosco, a gente chama, essa é uma dimensão vertical, né? Como se Deus estivesse no céu, nós aqui na terra, nós olhando para Ele e Ele olhando para nós. Deu para entender? Por isso que eu estou usando essa haste assim, em pé. Quando Deus ele se relaciona conosco, Ele sempre se relaciona sem nos discriminar, sem fazer distinção entre nós, sem fazer acepção de pessoas. Deus não escolhe amar mais uns e amar menos outro. Deus nos ama de forma plena. Ele nos ama de forma completa, com toda a misericórdia, que é o que fala ali na palavra. Nos ama com uma misericórdia infinita. Esse nosso relacionamento com Deus também deve ser assim. Um relacionamento de misericórdia, de amor pleno, de abertura para que Ele possa agir em mim. E quando eu sinto esse amor por mim, que é um amor que não me discrimina, que não é um amor que me acusa, porque quem acusa e quem condena é o demônio. Deus não acusa e não condena ninguém. É porque Ele nos ama que Ele nos chama à conversão. É porque Ele me ama que nesse meu relacionamento com Ele, Ele me chama a mudar de vida. É por amor que Ele quer que eu mude de vida. Deus não ama mais o rico e menos o pobre.
E eu até poderia dizer o contrário. Deus também não ama mais o pobre material e menos o rico que tem as suas finanças boas. Não. Deus ama todos nós de forma plena e completa. Deus não me ama nem mais e nem menos do que Ele me amou ontem, e nem te ama nem mais e nem menos do que Ele te amou ontem. Deus não fica olhando e nos acusando e dizendo, tu fez isso, tu fez aquilo. Não. Deus, eu vou repetir, Ele nos chama à conversão porque Ele nos ama. Ele não faz acepção de pessoas. E esse relacionamento, Sandro está aí ou saiu? Pode ser o João Antônio, por favor. E esse relacionamento vertical, que é o meu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus comigo, tem que me levar a uma mudança. Porque se eu me abro a me relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus, esse relacionamento, pode pegar aquela outra haste lá, precisa me levar a uma mudança. E é por isso que Deus diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Porque Ele morreu exatamente numa cruz. Não para que nós ficássemos só nesse relacionamento vertical com Ele, tendo a certeza de que Ele não faz discriminação de pessoas, tendo a certeza de que Ele não faz distinção de pessoas, tendo a certeza de que Ele me ama de forma plena, igual como Ele ama a cada um de vocês, de forma incondicional, abundante. Ele morreu numa cruz para que essa nossa experiência com Ele, que a gente chama dessa experiência vertical, nos leve a esta experiência horizontal da cruz. Porque Ele morreu de braços. E por isso Ele diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque Ele, no nosso relacionamento, não nos faz distinção. Ele, no nosso relacionamento com Ele, não faz acepção de pessoas. E é nesse relacionamento que nós temos com Deus que nós devemos amar as pessoas do mesmo jeito que Ele nos ama. E aprendendo e vivendo esse amor com Deus, nós vamos aprender a amar as pessoas de forma plena. Não combina, meus irmãos, ter fé em Jesus Cristo e fazer acepção de pessoas. Não combina dizer que crê em Jesus e discriminar as pessoas. Não combina dizer que tem fé em Jesus e chegar alguém aqui rico na nossa reunião e nós dissermos aqui, vamos buscar uma cadeirinha, o senhor pode se sentar aqui, e se chega algum morador de rua, a gente nem olha, não dá boa noite, nem oi, nem pergunta nada e fica rezando para que ele vá embora. Porque ele pode atrapalhar o que está acontecendo aqui. Não combina. É incoerente com a fé em Jesus. Porque Ele mesmo morreu de braços abertos. Ele mesmo disse de braços abertos na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pode, se quiser colocar lá deitadinha, para mim tá bom. Vocês entenderam? Não, o convite de não fazer acepção de pessoas é porque Ele não faz acepção entre nós. É porque Ele não nos discrimina. Por isso nós somos convidados a amar como Jesus nos ama. Como Deus nos ama. O convite desta noite é que nós possamos nos convencer, por meio do Espírito Santo, de que a nossa missão é amar como Deus nos ama. E esse não fazer acepção de pessoas, esse exemplo aqui é de alguém, de repente, diferente, que a gente não conhece. Mas pode ser na nossa família. Pode ser aqui mesmo, entre o grupo de oração. Entre os nossos amigos. Na nossa escola. No nosso trabalho. Não precisa ser muito longe.
mas entre os nossos. Nós somos convidados a amar como o Senhor nos ama. Nós somos convidados a deixar o nosso egoísmo de lado, a não pensar só em nós, sabe? Que durante muito tempo da minha conversão, eu fiquei presa a isso. A minha conversão, a minha mudança de vida, a conversão da minha família, dos meus, rezando que os meus filhos tivessem uma boa profissão, para que eles crescessem, para que nada acontecesse de mal comigo, e era comigo, era para mim. Tudo para mim. Inclusive, nós morávamos numa casa de madeira, uma situação muito precária, e tudo que vocês possam imaginar de oração nós fizemos. Palavras assim nas paredes da casa, e proclamava aquelas palavras de vitória, que a gente ia conseguir construir a nossa casa. Tudo que vocês possam imaginar a gente fez. Jejum, oração. E um dia eu estou lavando a louça e o Padre Léo começa a falar. E ele diz: você que está em casa, querendo construir a sua casa, sabe o que você não consegue? E eu, opa, é para mim. Parei de lavar a louça. E fui para frente da televisão. Porque tu quer o teu bem. Tu parou de rezar para os irmãos de rua. Tu parou de visitar as pessoas carentes. Tu parou de ajudar as pessoas que não têm casa, ajudar a fazer as tuas casas. Tu parou de olhar para o outro e está olhando só para ti. E eu fiquei, será que é para mim? E aí ele deu aquela paradinha dele assim, né? Não é para ninguém que está aqui não, é para alguém que está me assistindo em casa pela televisão. Será que eu pensei que era para mim? É claro que era para mim. Vocês entenderam? Essa dimensão vertical com Jesus tem que nos abrir a essa dimensão horizontal da cruz, que é nós abrirmos os braços para amar as pessoas, sem discriminação, sem acepção de pessoas. E eu trouxe, né? Tá ali, a gente não conseguiu montar porque não deu tempo. Um pedacinho do filme da Madre Teresa. É uma das primeiras cenas do filme. Quando ela está numa congregação e ela enfia na cabeça que o trabalho dela não é... Esse é bom, né? Não. Deus, por meio das orações dela, toca o coração dela de que a missão dela não é ficar no convento, na clausura e dando aulas para as meninas da sociedade indiana, mas é sair para as ruas, porque quando ela saía, ela se sentia tocada por aquela situação. E aí ela sai para ir embora, e quando ela vai pegar o trem, ela vê uma pessoa morrendo, né? Na Índia tem essa cultura, assim, né, de que alguns, às vezes, por causa das questões religiosas, por causa da situação econômica, eles são deixados para morrer fora dos lares, na rua, assim. Então, eles morrem como mendigos, né? E aí ela olha, se aproxima dele, olha a sacada. É por isso que Deus diz para nós não fazermos acepção de pessoas. Ele olha para ela e diz assim, ele só diz essa frase: tenho sede. E daí ela olha para ele, eu fico meio emocionada. E ele olha para ela de novo e diz: tenho sede. E aí ela fica horas ali com ele, depois ela entra no trem, e a primeira coisa que ela faz, ela vai para a capela. E quando ela chega na capela e olha para Jesus, Jesus olha para ela e diz: tenho sede. E Jesus repete: tenho sede. Vocês entenderam? Em todos nós, Jesus mora em todos nós. Quando nós ajudamos um fraco, um oprimido, um andarilho, uma pessoa em situação pobre, alguém pobre de econômico, mas também pobre de espiritual, pobre também de intelectualidade. Às vezes as pessoas precisam estudar para ter um bom emprego, precisam aprender a ler, precisam comida, precisam casa, precisam ombro para chorar, precisam ouvido que os escute. Quando a gente faz isso, não é só para aquela pessoa que a gente faz.
nós fazemos para Jesus. Porque é Ele quem diz: tenho sede, tenho fome, tenho frio, preciso de alguém que me escute. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus está em todos nós. No filme de Madre Teresa, uma outra cena me chama muita atenção. Ela está cuidando, ela faz um lugar só para acolher essas pessoas que estão morrendo, para que eles tenham uma morte digna, no centro de Calcutá. E primeiro, eles vão lá para tacar-lhe pau nela. Eles vão com facas, com armas, eles fazem uma multidão assim, porque eles não querem, porque ela está interferindo na cultura deles, entendeu? E eles ainda dizem assim: tu não vai batizar com esse teu Deus, né? Porque eles são hindus. E aí, quando eles entram para dentro do hospital lá que ela fez, quando o cara entra, assim, o líder da rebelião entra, e ele olha e ela está cuidando de todos, botando curativo nas feridas, as outras meninas dando água, ele fica perplexo. Aí ele diz assim: tu está transformando os nossos hindus em cristãos? Aí ela olha para ele e diz: meu filho, um bom cristão deve ser um bom cristão. Um hindu deve ser um bom hindu. E um muçulmano deve ser um bom muçulmano. Para Deus não há discriminação de pessoas. Quando o Papa João Paulo II chegou, ele quis fazer para visitar ela, tinha um deles morrendo. E ele quis fazer, eu não queria usar, mas é encomendação do corpo, como é que chama? É assim mesmo? Quando vai encomendar o corpo, extrema-unção, a extrema-unção. E aí, olha, não são dos enfermos, eles são ministros, eles sabem o que eles estão falando. E aí, sabe o que ela disse para o Papa João Paulo II? Não, ele em vida escolheu ser hindu. É como hindu que ele vai ser enterrado. Vocês estão entendendo por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que evangelizar, sim, com o nosso testemunho, falando do amor de Jesus, entende? Mas nós não podemos discriminar as pessoas, nós temos que amar as pessoas como Deus nos ama infinitamente. E a Madre Teresa, encerrando, ela é um dos maiores exemplos da nossa igreja, de quem amou nessa forma horizontal da cruz, sem fazer discriminação de pessoas. Lisandro. Madre Teresa é esse exemplo para nós, né? Eu nem precisava falar, porque eu acho que ela é conhecida internacionalmente, não só pela nossa igreja, mas ela é conhecida por outras igrejas, por presidentes de países, né? Eu ainda estava lendo que até os países marxistas admiram o trabalho de Madre Teresa. Eles se rendem ao testemunho e ao exemplo de Madre Teresa. Mas não é fácil, né? Amar sem fazer acepção de pessoas é fácil. Vocês consideram que é fácil amar sem fazer acepção de pessoas? É fácil amar sem lembrar daquilo que o outro, que aquele, que não sei quem fez para mim, aquela vez, aquele dia, naquele momento, aquela palavra, aquela atitude, aquela briga. É fácil? É fácil eu sair de mim como eu tive que sair lá naquela vez, quando eu precisava construir, eu e meu esposo, para a nossa família, a nossa casa. É fácil eu entender que não era daquele jeito, eu pensando só em mim, que eu precisava sair de mim e ir para o outro. Não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes nós queremos benefícios próprios. E eu não estou aqui dizendo que é errado pedir para Deus as coisas que você precisa. Não é isso que eu estou dizendo. Você deve pedir, porque Ele
Ele é quem nos dá tudo. É Ele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos sair disso. Nós precisamos ir além e amar as pessoas como Ele nos amou. Mexer no bolso, ajudar as pessoas financeiramente, ajudar quem tem menos. A exemplo de Madre Teresa. Hoje ela foi santificada, porque ela soube amar sem fazer acepção de pessoas.